Oi, gente, aqui Magno Malta. Um abraço a todo mundo. Obrigado por estar aqui comigo. Deus abençoe seu dia e a sua família. Se inscreva aí, tá bom? Dê um like e acione o sininho para todas as vezes que tiver aí um vídeo novo, você poder ser avisado. Hoje eu queria falar com você sobre essa história de imposto novo, né? O Roosevelt disse uma coisa interessantíssima. Você quer ver um esquerdista irritado? Conte-lhe a verdade. Mas você quer ver um conservador irritado? Minta para ele. A esquerda adora mentir. E nós estamos vivendo um momento no Brasil que, nos últimos 30 anos, desde os governos de esquerda, porque a gente fala em governo de esquerda e jornalista de esquerda, parece que na nossa mente só vem a partir do período do Lula. Mas não. Desde o período do senhor Fernando Henrique Cardoso, que é um ateu declarado, é comunista declarado, não crê em Deus, né? E isso para nós que somos cristãos conservadores, é o extremo daquilo que nós somos e daquilo que nós pensamos. E, aliás, a criação de impostos é uma coisa que eles adoram. A criação da CPMF, sem dúvida alguma, foi alguma coisa que veio do coração deles, do seio deles, né? E aí tem aquela máxima popular, antiga, né, que está aí no mundo inteiro. Uma mentira repetida acaba virando verdade. E quando eles querem entrar na cabeça e na mente das pessoas, colocar as pessoas em dúvida, eles começam a mentir. A história de novos impostos, e aí, aqui está a testemunha ocular, que sou eu, o indivíduo que participou dessa movimentação nas ruas, de que o Brasil não suportava mais ou não suporta a sua carga tributária. Na verdade, eu sempre afirmei na tribuna do Senado, e onde eu pude afirmar em todos os lugares, vou afirmar agora, que nós não temos carga tributária no Brasil. É diferente. Você tem o Estado, que é sócio majoritário seu. Se você abre uma padaria, você não é o dono. Você é o sócio minoritário. Um salão de cabeleireira. Ela abriu o salão, você é minoritário, porque a carga é tão grande que ele é o sócio majoritário, ele é o dono. Você só é o empregado, né? Um empregado de luxo. E aí obriga as pessoas, não é, a cometer crime, a sonegar impostos, não é? Obriga as pessoas a comprar e vender sem nota, e aí você vê essa disparidade aqui no Brasil, e nós precisamos de uma reforma tributária urgentemente, porque os impostos recolhidos em um estado é absolutamente diferente de outros estados. E muitos estados, os maiores, são pedradores dos estados menores, não é? Por conta da necessidade de termos uma reforma tributária. E aí nós fomos para a rua. E quando o Jair Bolsonaro afirma, ainda num processo embrionário para o processo eleitoral, que já tinha um ministro da Fazenda, que seria o Paulo Guedes, e começamos então ali a caminhar juntos, dizia que nós teríamos uma economia aberta, que iríamos negociar com o mundo inteiro sem viés ideológico. E o que eles fizeram ao longo desses anos foi fazer negócios com o mundo com viés ideológico. Tentar isolar aqueles países que eles chamam de capitalistas, mas que eles gostam muito, vocês sabem disso, né? Os filhos eles levam para Disney, né? Eles posam com roupa, com bolsas da Louis Vuitton, com cintos, coisa da Gucci, eles só gostam de marca, eles gostam. Eu fui senador e deputado federal com essa gente, e eu sei como eles só gostam de viajar em primeira classe. Não tem ninguém mais que descobre tantos congressos no mundo para viajar de primeira classe como esse pessoal da esquerda. É só você fazer uma pesquisa que você vai encontrar, e vai encontrar os valores dessas viagens. Mas eles odeiam o capitalismo. Então, para fazer negócio, é só com viés ideológico. Veja aí o ódio deles a Israel. Amigos de todos os inimigos de Israel, né? O Lula se tornou o amigo número 1 de Ahmadinejad. Então, que prega abertamente a destruição de Israel, não é? Olha, o que acontece? E aí eles começaram agora, eles criaram essa carga tributária do Brasil, que é absurdíssima, eu acabei de dizer, não é? Quem produz no Brasil é penalizado, quem dá emprego no Brasil é penalizado, e a libertação do Brasil, e pior,
Quem produz no Brasil, nesses tempos, além de ser penalizado, se é uma empresa, passou a ser extorquido, porque eles aparelharam o Estado. E nesse aparelhamento, eles criam a dificuldade para vender a facilidade. Criam a dificuldade para vender a facilidade. É só ver, não é? As delações, só ver as delações, aliás, nada nos surpreende, né? Agora tiraram a delação de Palocci da denúncia do Lula, que tanto mal fez à nação brasileira, que tanto mal fez aos nossos filhos e gerações futuras, né? Que ainda vão pagar o preço do que eles fizeram por aqui. Mas vamos lá. E aí, Paulo Guedes, no meio de um sofrimento brasileiro, no meio de uma pandemia dessa, o presidente Jair Bolsonaro anuncia um auxílio emergencial. Olha, mandando dinheiro federal para os estados, sendo gastos aleatoriamente por prefeitos e governadores, alinhados com o mesmo discurso de esquerda, alguns travestidos por serem partidos de direita, e na verdade não são, e eles odeiam mentir, né? E eles não querem lidar com a verdade, quando você coloca a verdade. E aí o que acontece? O Brasil vai caminhando. A gente tem uma safra recorde. Vai o presidente Bolsonaro inaugurando obra, né? Inaugurando obra no meio da pandemia. Por quê? Porque se você não rouba, sobra dinheiro. Eu brincava no processo eleitoral, dizia que o Brasil é um país tão rico, Deus nos deu um país rico, que se não roubar, o país pode dar até 14º, quando a gente falava em 13º por Bolsa Família. O cidadão brasileiro pode ter 14º, porque é uma nação rica. Ninguém tem terras agricultáveis como nós temos. Então a nossa safra esse ano é uma safra, olha, era para a gente estar aí vivendo dias difíceis, não faltou alimento na mesa de ninguém. Nenhum supermercado faltou alimento na sua prateleira, porque o campo sustentou a cidade. Eles fecharam a cidade, mas não fecharam o campo. E o agronegócio no Brasil é o animal que vem carregando há muitos anos o país nas costas. E nós temos que bater palma para o agronegócio. Nós temos que bater palma porque o Ministério da Agricultura tem aberto caminhos no mundo inteiro sem viés ideológico. E é isso que nós precisamos saber e não ter medo. E aí o que aparece agora? Quando o Brasil precisa de se reinventar após mentirada dessa pandemia, aí Paulo Guedes começa a falar dos ajustes e reajustes que precisam se fazer na economia. Aí começou a mídia de esquerda a dizer que Paulo Guedes ia inventar um imposto, daí começaram a dizer que era a reedição da CPMF. E a palavra CPMF, ela é uma palavra que ficou criminalizada para o comerciante, para o industrial, para quem produz no Brasil, a chamada CPMF, que não tinha o destino, que a CPMF ela foi criada com a conversa fiada de que era para a saúde. E não era para a saúde. Ela estava indo pagar juros da dívida no Brasil e desvio para outras coisas que nós só ficamos sabendo agora depois de muita investigação. Então as pessoas estilaram. E aí Paulo Guedes vai, bate o martelo e diz para essa imprensa que tem divulgado dia e noite, e aí eu quero dizer a você, nós não precisamos dar um voto de confiança para o Paulo Guedes, porque ele não precisa de um voto de confiança, porque ele merece a confiança pelo que tem feito. E o presidente Jair Bolsonaro pregou o tempo inteiro nas ruas, nós pregamos nas ruas, que queríamos libertar o Brasil da esquerda, para que o empresário gerador de honra, de emprego, não fosse extorquido, e o Brasil diminuir a sua carga tributária, ou isto é, deixar de ser sócio majoritário das pessoas que geram riqueza nesse país e geram emprego. E a Paulo Guedes vai e desmente que não tem criação de CPMF, não tem criação de impostos, não tem criação de um novo imposto. Essa imprensa brasileira é uma imprensa melancia, né? Eles são chamados de imprensa melancia, assim tem se chamado. Por que, Magno Malta, tem se chamado de imprensa melancia? Vocês mentem demais, semente demais, né? Então é uma imprensa melancia. Semente demais, mente demais. Então eles mentiram o tempo todo e aí o Paulo Guedes bateu o martelo, não teremos criação de um novo imposto, não é? E ele sabe o que está dizendo, pela sua capacidade, né? E saber como lidar com a economia, por isso esse respeito no mundo inteiro. E o Brasil hoje, nas agências de risco no mundo, é um dos países recomendados para que investidores façam seus investimentos,
para que as empresas possam ir fazer os seus investimentos, levar as suas empresas, porque o Brasil é um país convidativo pela sua capacidade e pela sua economia, que é sólida, e a despeito daquilo que tem sido feito para destruir o país, destruir o presidente da República, destruir aquilo que está traçado para o Brasil, a nação resiste. Então não tem CPMF, afirmado por Paulo Guedes, uma afirmação do nosso ministro da Economia. Não tem. Nosso ministro da Fazenda não tem um novo imposto. E mais uma vez cai a máscara dessa imprensa mentirosa que planta mentira o tempo inteiro para confundir as pessoas. Vamos que vamos, Deus acima de todos.